doce de feijão Imagauaiaque tornou-se um doce tradicional aqui em São Paulo, junto com a Feira da Liberdade. Começou a ser um ponto turístico da cidade de São Paulo. Perfeito. Meu nome é Silvia Maeda e eu vim aqui a convite da Gol para ensinar um pouquinho desse doce tão especial. A gente está aqui em casa, infelizmente, a gente não pode estar aí trabalhando. O intuito do vídeo é de estar apoiando pequenos trabalhadores ou pequenos comerciantes e artesãos que não estão conseguindo trabalhar neste momento. Você pode acessar a lojinha virtual adquirindo produtos Brasil inteiro. Nós vamos estar lá aproximando distâncias. Esse é o objetivo do nosso trabalho. O nome Imagauaiaque, moradores da região, uma cidade chamada Imagawa, faziam esses doces na beira desse rio. Yaqui significa assar, e daí o nome de Imagauaiaque. O bairro da Liberdade, que fica no centro da cidade de São Paulo, praticamente era japoneses. E é lá que nós fazemos a nossa feirinha. E muitos nem conheciam aquela praça. Quando chegava o final do ano, aquela praça sempre lotava. Sempre tinha o Ano Novo Chinês, tinha o Tanabata. Tem revistas do Japão mostrando até como que é a Praça da Liberdade. Olha meu pai aqui, ó. O meu avô sempre foi artesão. Ele mexia com metais, com calhas. E numa das viagens que ele fez ao Japão, ele conheceu essa chapa e que faziam doces, que a gente chama de Imagauaiaque. Ele começou a iniciar essa barraca na Liberdade ao convite do senhor Mizumoto. Foi mais ou menos na época da inauguração do metrô da Liberdade. Naquela época eram poucas barracas. A princípio era uma chapa de 40 forminhas. Minha mãe também começou a ajudar também e viu que o doce, o recheio, era comprado. E minha mãe resolveu fazer para deixar o doce mais gostoso. Porque o segredo desse doce, na verdade, é o recheio. Ele ficou na garagem para tentar fazer esse doce. Esse aqui é o feijão azuki. Muitos orientais utilizam desse feijão. Então a gente tem que deixar de molho na água umas 5 horas antes. Depois cozinha na panela de pressão. Ele fica assim, ele fica até um pouco mais inflado assim. Processa no liquidificador, ele vai ficar nessa consistência. A gente tem que passar na peneira, coloca também um pano limpo e tira todo o excesso do líquido. Pesa-se, se der umas 100 gramas, você põe umas 150 gramas de açúcar e vai no fogo, apurando no fogo baixo. É mais ou menos o ponto do brigadeiro. Você vai sentir isso no fundo da panela. Aí ele fica assim no processo final. Teve época que a gente trabalhava com 4, 5 chapas. Eu cheguei, era adolescente ainda, era solteira. Eu tinha por volta dos 20 anos. Aos poucos ele teve que... já não aguentava, até por causa da idade. Meus pais deram continuidade e daí nunca mais a gente parou. Vizinhos, sobrinhos, primos, várias pessoas passaram por aquela barraca, auxiliando na venda desse comércio. Hoje já é os meus filhos que estão tocando o negócio. Nós já estamos na 4ª geração. Nós vamos iniciar então, fazer a massa, 250 gramas de açúcar, para meia dúzia de ovos, a essência de baunilha, 750 gramas de farinha de trigo. Tem 1 litro de água, meia dúzia de ovos, separo um a um para não ter risco de pegar nenhum ovo. Passa no liquidificador, coloco a essência de baunilha, 250 gramas de açúcar e bate novamente. Depois de bem misturado, eu vou inserindo farinha de trigo. Quando a massa estiver um pouquinho mais pesada, até por conta que eu vou colocando a farinha de trigo, tem 1 litro de água. Eu vou colocando aos poucos. E vou batendo no liquidificador e vou indo devagarzinho, colocando a farinha de trigo e a água. E vai alternando.
água, eu vou deixando de lado, vou utilizando na medida que vai precisando. É essa consistência que a massa tem que ter. Nossa, aquela feirinha, na verdade, empregava muita gente. Hoje nós já estamos há mais de um mês sem trabalhar. Ficar em casa, mexendo um pouquinho das plantinhas. E a Gol me convidou para apresentar a receita do imagawayaki. Vou untar, deixar bem untado, a chapa tá bem quente. Vamos lá. Eu ponho um pouquinho da massa. Deixo descansar um pouquinho até ele poder aderir. E vou pôr o recheio de feijão, uma colher razoável. Poder espalhar bem aqui no doce, para na hora de dar uma mordida não comer falso. Aí vou preenchendo. Conforme ela vai esquentando, ela vai se soltando. A gente dá para perceber se mais ou menos o ponto é quando a beirada ela vai secando, que daí vai ficar mais fácil para poder virar o doce. Mostrando os segredos desse doce. Esse aqui é próprio. Esse aqui é do Japão mesmo. Veja que é um espetinho mesmo para poder facilitar, mexer aqui assim, ó. E tá pronto esse doce de feijão que é feito na hora, chamado de imagawayaki. Muito obrigada. E quando nós sairmos dessa, faça uma visita na Feira da Liberdade. Enquanto isso, faça uma visita na lojinha virtual. Espero que vocês tenham apreciado a culinária japonesa. Agradecer a Gol que nos proporcionou isso, aproximando distâncias. Muito obrigada!